Então vamos lá, vamos começar aí, então vamos seguir nessa agenda aqui, pessoal. Então, primeiramente, vamos começar com a introdução. Como é que funciona esse negócio, né, Júlio? Júlio, como é que funciona? Estou entrando hoje no POC, vou começar hoje, seja técnico, seja comercial. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que POC, pessoal, significa Push to Talk over Cellular. Ou seja, aperta o PDT para falar numa rede de celular em português. Legal? É uma tecnologia que utiliza recursos aí de radiocomunicação, porém através de uma infraestrutura de celular, tá? Podendo ser de celular ou Wi-Fi, na verdade, né, pessoal? Então, o exemplo está aqui abaixo. Então, basicamente, você aperta o PDT e utiliza ou uma rede celular ou uma rede Wi-Fi, tá? Lembrando que essa rede celular pode ser convencional, né? Ou seja, rede pública, onde a gente usa as operadoras de telefone celular, ou rede privada. Quando a gente fala rede privada, pode ser ali um LTE privado também, tá? E, obviamente, as redes Wi-Fi também estão embarcadas nessa, pessoal, tá? Então, basicamente, é isso que quer dizer POC. Agora vamos para o funcionamento, né? Como é que funciona esse negócio? Bem, já que você já sabe que sai por uma rede celular e uma rede Wi-Fi, então você vai precisar de um ou de outro para poder trabalhar. Tá? Então, ó, inclusive poder colocar um barra 5G aqui, né? Já que a gente tem dispositivos que trabalham no 5G, tá? Então vamos supor que você coloque um chip ali para trabalhar com rede celular. O seu sinal vai sair daqui, vai bater na torre de celular, aciona a internet e aí, através da internet, você vai chegar no servidor aqui da Hytera, por exemplo. Chegou no servidor da Hytera, onde você tem as configurações, volta para a rede celular e faz a comunicação entre os rádios. Bastante simples, né, pessoal? E a mesma coisa via Wi-Fi. De repente você está no Wi-Fi da sua empresa, no Wi-Fi de um hotel ou qualquer lugar aí, acionou pelo Wi-Fi, bate na internet, vai lá no servidor e retorna para você no rádio a comunicação. Bem simples, né? Legal. O que, que a gente tem de diferencial além disso, pessoal? Deixa eu pegar a caneta aqui para a gente marcar com mais detalhe aqui. Vamos lá. O que, que a gente tem de opcional? A gente pode ter uma aba aqui de configuração remota e administração, tá? Onde a gente pega alguns dados e estatísticas, onde a gente pode gerenciar, né, a nossa rede de POC. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E a gente também tem um diferencial da plataforma de despacho também. É possível aí você ter a plataforma de despacho. Então, além de voz, o POC pode ter uma aba ali de gerenciamento e uma aba de plataforma de despacho. Lembrando, pessoal, a plataforma de despacho ela é bem convencional, né? Ela atende exatamente aquilo que o cliente pede, que é o quê? A gravação de voz, o GPS, o rastreio, as chamadas de despacho, né? Sejam individuais, sejam de grupos, as cercas eletrônicas e assim sucessivamente, tá? Não tem muito segredo. Então, vamos seguir em frente. Então, essa daqui é a estrutura básica aqui, né? Um desenho de rede básico de POC. Vantagens de se trabalhar numa rede POC, né? Primeiramente, a gente não tem distância, né, pessoal? Então, nível global aí, aonde você for, basicamente basta conectar um chip aí de celular ou pendurar numa rede Wi-Fi, né? Como a gente disse, você já vai ter acesso aí à comunicação de voz ou de dados, dependendo do seu plano, da sua aplicação, tá? Como eu já falei antes, basicamente a plataforma vai oferecer cerca virtual, né? Que é a cerca eletrônica, localização GPS, o tracking, o despacho de voz, tá? Funcionalidades de despacho convencionais. A vantagem de ter uma plataforma, né, via nuvem, né, ou seja, você pode configurar isso remotamente de qualquer lugar do mundo, você não precisa ir em loco ali para fazer nada, né? Então muda bastante ali a maneira de trabalhar. E obviamente a gente tem ali um novo modelo de negócio para a nossa empresa, né? Então a gente tem um desenho diferente. Normalmente o rádio, né, o cliente está preso, entre aspas, preso ali, né, dentro de uma área de cobertura específica ao qual ele limitou ou a gente delimitou para ele, legal? No POC a gente não tem essa área de cobertura previamente determinada, né, porque a gente não sabe até onde vai exatamente a cobertura da operadora A, B ou C. E também a rede Wi-Fi, né, já que rede Wi-Fi a gente encontra em qualquer lugar do mundo, né? Você pega uma estrada, para num posto de apoio, você tem Wi-Fi. Você está de ônibus, você tem Wi-Fi. Você está no avião, você tem Wi-Fi. Você viajou para qualquer lugar, você encosta, tem Wi-Fi. Então, Wi-Fi também é uma área de cobertura assim gigantesca, né? Então, no modelo de negócio do POC, a nossa área de cobertura ela é muito mais ampla, né, do que numa rede de rádio, né? Apesar da gente estar usando uma rede pública, né, pessoal? No caso aí. Então, muda um pouquinho ali a figura do desenho, né? E, obviamente, o perfil do usuário que necessita desse tipo de serviço também é um pouco diferente. Enfim, falando de perfil de usuário,
vamos ver mercados verticais, né? Vamos ver quem são esses clientes preferenciais ou aqueles mais evidentes, né? Vamos começar pelo, acho que os mais óbvios, né? Radiotáxi, né? Sempre foi muito conhecido por usar PX, rádio amador, né? Na década de 90, ali 2000, eles usaram bastante, né? Nextel aí pelo Brasil também. E o POC cai como uma luva para esse tipo de público, né? Já que o taxista, o que ele faz? Ele roda pela cidade toda, né? E alguns rodam intermunicipais, inclusive, né? Então, o POC pode ser uma boa alternativa para empresas de táxi, pessoal, tá? Já que eles rodam aí a cidade toda, eles não estão, entre aspas, presos a uma área de cobertura específica. Então, pode ser um cliente muito bom aí, muito potencial. Empresas logísticas, né? Poxa, essas aí, o Brasil, pessoal, lembrando que é basicamente um país aí com a matriz rodoviária, né? A gente tem muito pouco ferrovia e hidrovia. Então, basicamente é rodoviária. Então, muita empresa ali de transporte ali, mesmo sendo pública, né, o próprio Correios tem caminhão, as empresas privadas, né, como o Mercado Livre, outras empresas logísticas aí, né, são grandes frotas de caminhão pelo Brasil afora, né, como a gente fala ali, né, é, vai de norte a sul, leste a oeste, a gente vai cortar com rodovia e sinal de celular, né, vai ser muito mais efetivo na área de cobertura do que o sinal de rádio, não tem como cobrir, né, pegar uma BR-116 lá que começa lá em Fortaleza, né? E vai até a divisão do Rio Grande do Sul com o Uruguai, não dá para cobrir isso com rádio, né, pessoal? Tem que ser com POC, não tem jeito. Outro exemplo, pessoal, esse aqui a gente tem alguns casos de sucesso já bem interessantes que são hotéis, né? Redes de hotéis. Já tem várias revendas. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Com rede de hotel usando POC, tá? Eu até já dei esse exemplo várias vezes, né? Quando eu falo de POC, que é lembrar do site survey, né, pessoal? O técnico tem que se certificar que a rede não tem autenticação, ou seja, não tem aquela solicitação de redes sociais, ou colocar e-mail, fazer cadastro, né? Porque o POC não faz isso. Depois verificar, aí é gastar a sola de sapato, né? Verificar a área de cobertura, verificar se o Wi-Fi do hotel, pessoal, tá de fato chegando em todos os quartos, todos os banheiros, todas as salas administrativas, de manutenção e etc. Para garantir que ele vai ter cobertura em todo lugar. Tá? E aí o técnico, o vendedor vai ter que gastar só de sapato ali no hotel, vai perder o dia todo provavelmente para fazer isso, mas vai se assegurar que a área de cobertura vai estar ok, tá? E aí, pessoal, se não tiver ok, vai lá e vende uma área de cobertura Wi-Fi para ele, procura um parceiro para fazer isso se vocês não forem especialistas nisso ou não tiverem esse tipo de serviço, tá? Vai lá e amplia a rede Wi-Fi do cara para poder entregar o melhor serviço possível. Legal? Outro cliente que a gente tem visto são condomínios residenciais começando a utilizar POC, tá? Muitos deles têm torre de celular muito próxima, né? Então o sinal do celular acaba sendo muito forte nessas áreas. E alguns também têm Wi-Fi externo ali, privado deles, né? Então fica muito fácil de você colocar rádio POC para esse tipo de cliente, né? É evidente que ainda a grande maioria ainda utiliza rádio convencional, né? Mas a gente tem visto bastante crescimento aí nessa área de condomínio migrar para POC, justamente pela facilidade da área de cobertura, já que muitas vezes os funcionários do condomínio não ficam só no condomínio, né? Eles têm que fazer alguma tarefa fora do condomínio, em algumas áreas dentro da cidade, e às vezes eles precisam de comunicação, tá? Então o POC aí vai cair como uma luva para esse perfil do usuário. Pessoal, esses são exemplos muito básicos, né? Eu acho que muito óbvios, mas a gente pode trabalhar também aqueles clientes que já estão na nossa base, né? Aqueles clientes que já utilizam rádio. Júlio, o cara usa rádio, vai usar POC? Exatamente. Você não vai tirar o rádio do cara, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é que você pode colocar POC para alguns usuários daquela empresa. Exemplo, então vamos pegar aqui a própria empresa de logística que de repente está usando POC. Você poderia colocar um rádio em alguns lugares específicos e vice-versa, ou seja, cada usuário vai utilizar um tipo de comunicação. E aí a gente entrega o quê? A integração entre as duas redes, pessoal. É aí que vem o grande diferencial, tá bom? Então a gente vai falar mais isso aqui um pouquinho mais à frente. Vamos falar de modelos de negócio, pessoal. Na verdade, são modelos, porque a gente tem três modelos de negócios para o POC aqui. Antes de prosseguir, deixa eu abrir a minha abinha do chat aqui, que ela piscou algumas vezes aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, só vários bons dias aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí?
Tem uma pessoa que está falando, está um eco muito grande, mas eu estou sozinho na sala, pessoal, não tem. Ah, joia. Beleza. Pessoal, lembrando, tá? Quem tiver algum problema de áudio, tá? Sempre me relata aí, para saber se não é aqui ou se não é aí. E se persistir, entre e sai novamente da sala. Ó, 5/5. Não vou revelar a pessoa, mas revela a idade. Joia, vamos seguir em frente aqui. Modelos de negócio, pessoal. Vamos lá. Então, para atender aí as diversas necessidades aí do mercado, né? A gente tem 3 modelos de negócio aí direcionado para cada perfil de cliente, né, pessoal? Tá? Então, cada perfil de cliente vai se identificar com um modelo de negócio. Vamos trazer, cada revenda vai se identificar com mais um modelo de negócio, né? E cada cliente de vocês vai ter uma necessidade de um modelo de negócio diferente, tá? Vamos colocar dessa maneira. Então vamos lá, modelo de negócio número 1, através dos distribuidores. Como é que é esse modelo de negócio, pessoal? Basicamente você vai lá, vai escolher o seu rádio POC, né? Entre os modelos que a gente tem disponível, que a gente já vai mostrar. Podendo ser uma bodycam também, né? Ou seja, pode ser os modelos de POC e os modelos de bodycam que suportam lá o Wi-Fi LTE. Então você vai adquirir esses modelos lá com os distribuidores. O passo número 2, você vai pagar aquela licença anual de registro no servidor, se assim você quiser, né? Obviamente você pode comprar somente o rádio e desenvolver o seu servidor, usar num servidor de terceiros, tá? Mas você pode fazer preferencialmente ali a licença anual, né, do serviço de voz ali com eles, e aí o rádio já está falando. Posteriormente isso, você quer um algo a mais, eles vão ter 2 serviços opcionais ali para vocês. O software de gerenciamento, né, para você controlar alguns dados estatísticas ali da sua rede, e também o software de despacho que a gente já falou um pouquinho ali no começo. Tá? Então são serviços que vocês conseguem ali adquirir junto aos distribuidores, tá bom? Então você tem esses 2 ali. E lembrando, pessoal, eu deixei evidente ali, mas vou destacar aqui, a licença, tanto para a parte de voz aqui, como o gerenciamento e o despacho, são licenças anuais. Então, você pagou lá uma licença anual, só vai pagar ano que vem, tá? Então, é uma licença anual, não é recorrente, não é mensal, tá bom? Então, esse é o modelo de negócio número 1. Vamos lá, modelo de negócio número 2. Esse aqui é com a Intelbras, pessoal. Então, vamos lá. No modelo número 2, como é que funciona? É um pouquinho diferente. Você vai fazer a locação do pacote completo, onde ele já vai, entre aspas, te vender, vai te locar, né? O terminal mais a hospedagem ali, né, do serviço de voz, que é uma licença anual, tá? E aqui você não compra o terminal, tá? Você vai sublocar esse terminal direto da Intelbras, já com o pacote de voz. Porém, aqui a gente trabalha só com um modelo de terminal, tá? Que é o RPC 360. Então a gente vai ter somente esse modelo de rádio aqui. Tá? Então é um outro modelo de negócio, onde você loca o terminal já com a voz, você pegou, já está falando, e o terminal é o RPC 360. E aí, a mesma coisa, pessoal, você também vai encontrar a licença anual para quê? Para ter o software de despacho lá à disposição também do cliente, tá? Ou de repente de vocês, né? Então você vai ter essas duas opções aí para para fazer o modelo de negócio ali, tá bom? Então a gente tem 2 modelos aqui diferentes aqui. Então vamos seguir em frente aqui. Modelo de negócio número 3, tá? Que seria o modelo, eu costumo brincar que é o nível hardcore, hard level plus master. Por quê, pessoal? Esse aqui é um pouquinho diferente. A gente passa por uma demanda diferente aqui. Vocês identificam, né, ou através do próprio cliente, né, que tem uma demanda específica de desenvolver um servidor local ali. Tá? Ou seja, eu preciso desenvolver um servidor POC local, não vai estar na nuvem nesse caso aqui, vai ter que desenvolver um servidor local. Então, eu estou falando de hardware, software, licenças, tudo locais, legal? Então, você traz essa oportunidade, a gente vai identificar a necessidade, tá? E aí o passo número 2, o que que é? É desenhar esse projeto, né? Colocar lá, você vai entrar em contato com o distribuidor, vai colocar no funil de negócios lá, a gente vai desenhar um projeto, tem proposta, negociação. Então a gente vai fazer o projeto para vocês, para ver a necessidade, né? De repente, de ser local, de integrar com algum sistema de rádio, sei lá, o DMR3, o Tetra, para fazer esse nível de integração, né? Vamos fazer esse projeto especial.
E aí, o passo número 3, né, basicamente, é a implantação desse servidor local lá no cliente, né, onde você vai ter alguns terminais POC, onde você vai ter alguns rádios, sejam DMR3, sejam Tetra, ou seja, você vai fazer uma ponte, né, local entre servidores, né, então basicamente entre servidores você vai ter uma conversa ali local, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, que chegou não é bem uma pergunta, né, na verdade é uma mensagem da atualização, aqui o Zé até me passou aqui um feedback. Pessoal, até para informar para vocês que hoje, ó, feedback legal aqui para vocês, importante para quem já está usando o POC, tá? Que alguns clientes que usam a plataforma nossa antiga aqui do POC, pessoal, a gente está em processo de migração, tá? Eu acho que a gente está saindo de uma versão V2 e está indo para a versão 3.1 aqui, tá? Então o pessoal pediu para eu avisar aqui, então a gente está passando por um processo de migração, tá? E aí eu peço para vocês entrar em contato com o seu distribuidor, né? Entre em contato com o seu distribuidor para que a gente consiga fazer essa atualização, essa migração. Então, basicamente, ali a versão do HiTalk que você está usando ali no seu cliente, ela vai ser migrada, pessoal. Então, ela vai sofrer uma atualização. Já que o nosso servidor vai ter uma versão nova também do POC, obviamente, o software que está dentro do seu rádio ali, POC, ele vai sofrer uma atualização, tá? E aí, detalhe, pessoal, se você não fizer isso, tá? Você vai ficar sem o serviço. Por quê? Porque essa plataforma antiga, ela vai ser desativada. Então, primeiro a gente vai fazer a migração do servidor, tá? Que já está sendo feito. Você vai buscar o seu distribuidor e aí a gente vai fazer a atualização, né? Com a ajuda deles, vai fazer a atualização para a versão mais recente, que é a 3.1, e aí vida que segue, tá? Então, não deixem de procurar o distribuidor para fazer essa atualização. Tá bom, pessoal? Então, para mais informações ali, busca o distribuidor para a gente poder fazer essa atualização. Lembrando, se você não procurar o distribuidor, daqui a alguns meses esse serviço vai sair do ar e aí a gente vai ficar sem o serviço, tá, pessoal? Porque a gente vai migrar o servidor de versão mesmo. Legal? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Opa, eu perdi meu mouse aqui na tela. Cadê meu mouse aqui na tela? Joia, já me achei aqui. Vamos lá. Pessoal, portfólio do POC. Agora, basicamente, vamos falar do quê? Dos terminais, né? Vamos fazer um overview rápido dos terminais. Lembrando que muitos aqui a gente já fez o webinar focado só no terminal, né, pessoal? Dando detalhes do terminal em geral. Então, você pode procurar lá no nosso canal do YouTube, que você vai encontrar todos eles lá. Então, o MNC 360, que é o nosso rádio móvel, o PNC 380, o PNC 360, que na verdade ele é comercializado pela Intelbras como RPC 360, o PNC 550, o PDC, o multimodo, né, que também vai o aplicativo do POC, e também ali o PNC 460. Então vamos ver um pouquinho mais deles aqui, tá? Lembrando, de novo, todos eles têm um webinar dedicado só para eles, pessoal. Então vamos lá. Primeiro, nosso rádio móvel, o MNC 360, tá? Alguns destaques que eu acho bem importantes dele, o duplo SIM card, já que a gente pode usar dois sinais de duas operadoras diferentes, ou seja, você nunca sabe qual vai ser o melhor sinal que está chegando. Duas antenas externas, pessoal. Essa aqui eu vou dar o pulo do gato para vocês. Aprendi com uma revenda aqui. Basicamente, você tira as duas anteninhas que ele vem, são duas anteninhas fixas que ele vem ali. Tira essas anteninhas, procura ali os nossos fabricantes locais ali, tanto ARS como SL, devem ter essas antenas ali, tá? E aí você coloca uma antena externa ali no veículo, né? Seja num carro, num, num veículo ali maior, de, sei lá, tipo ambulância, caminhão, etc., para ficar o quê? O sinal externo. Você vai ter uma antena de ganho externo, ou seja, você tem dois chips, mais uma antena de ganho externa. Então melhora muito a qualidade do sinal, pessoal. Então recomendo drasticamente isso aqui, tá? Então essa aqui é a experiência de campo para vocês. E aí entra a parte de qualidade de áudio, né? A Hytera se preocupa muito com a qualidade de áudio. Então a gente tem aqui o alto-falante de 4 watts, tá? E aí o rádio ainda conta com supressor de microfonia, ou seja, se o usuário tiver com um rádio portátil ali dentro também, né? Caso ele saia do veículo, ele tem um rádio portátil junto ali também. E cancelamento de ruído, ou seja, vamos imaginar, sei lá, um caminhão, um taxista tá dirigindo ali com a janela aberta ali, faz aquele barulho do vidro, ou tá ouvindo alguma música ali, ouvindo rádio ali. O cancelamento de ruído vai eliminar, né, esse ruído e passar somente a voz ali para o usuário, tá bom? Outras funcionalidades que eu acho muito legal. O alarme de velocidade, isso aqui é funcionalidade, pessoal. É só entrar lá no menu e configurar. Você configura lá uma velocidade mínima, uma velocidade máxima ali. Eu acho que é mais interessante a máxima, né? E aí, toda vez que você passar, sei lá, por exemplo, 120 km por hora, o próprio rádio vai te sinalizar ali
através do GPS como referência, que você está passando do limite de velocidade, né? Então ele serve para você controlar a sua velocidade de cruzeiro ali de trânsito, tá? E um alarme de fadiga, ou seja, você coloca ali um alarme de fadiga para, por exemplo, tô 2, 3, 4 horas dirigindo ali diretamente, né? Então o próprio rádio vai te avisar também, até para você dar aquela pausa, ir lá no banheiro, tomar aquele cafezinho, lavar o rosto, para você seguir viagem ali em segurança, tá bom? E ele também tem a opção de uma câmera externa, pessoal. Tem um jumper que você coloca, se não me falha a memória aqui, ó, na lateral com um cabinho que tem uma câmera, tá? É meio que parece com aquela pescoço de ganso, né? E aí você vai ter uma câmera que pode ser alocada também no MNC 360. Pessoal, além disso, o MNC 360 também serve para que a gente faça gateway, né, entre redes DMR, Analog, XPT, com a rede POC, tá? Então ele também vai servir de gateway aí para as nossas integrações. Vamos seguir em frente, o próximo rádio é o nosso PNC 380, tá? Então esse aqui hoje é o nosso terminal mais antigo aí, a gente homologou ele, se não me falha a memória, em 2020, no lançamento do POC aqui no Brasil, tá? Então é um terminal bem robusto, já está mais do que consolidado aí por vocês, tá? Rádio P67, né, submersível à água, faz chamada de vídeo, chamada telefônica, a bateria dura aí mais de 24 horas no 5590, então um terminal que atende todas as demandas aí de rádio, além dele ter duas características de rádio que são fundamentais, né, pessoal? Obviamente o PTT, né, que dispensa ali apresentação, mas o que? Botão de emergência dedicado aqui na parte superior, e ele também tem uma antena externa, que é o pessoal, isso aqui não é design não, tá? Isso aqui é uma antena para garantir que ele tenha mais sinal, que ele tenha uma melhor transmissão e recepção ali, diferente do celular, né? No caso aqui, pessoal, a polarização da antena, ela tá o quê? Ela tá vertical, né? Ou seja, tá para cima. Então, isso garante que você tenha uma melhor na área de cobertura. Por exemplo, diferente do nosso celular, o celular, ele tem que polarização o quê? Horizontal, né? Polarização horizontal, ou seja, a antena está deitada, então você tem uma menor performance ali, tá? Então, dessa maneira você garante um melhor nível de sinal. O próximo produto, como eu já comentei anteriormente, que é o RPC 360, esse aqui você vai encontrar lá na Intelbras, né? Deslocam lá, que é aquele segundo modelo de negócio que eu falei para vocês. Esse rádio aqui, pessoal, tem vários diferenciais, né? Por ser um terminal mais novo também, ó. 48 horas de bateria aqui dentro do 5590, uma capacidade gigantesca, né? 3 watts de alto-falante, tá? Pô, para um rádio pequenininho portátil, né? Lembrando que o rádio móvel tem 4, esse aqui tem 5. Perdão, o rádio móvel tem 4, esse tem 3, né? Então, impressionante aqui a capacidade de áudio de volume dele. Alto-falante antimagnético, né? Os rádios da série H contam com essa tecnologia também. Então a gente vai ter um POC aqui com alto-falante antimagnético. O rádio também é submersível, né? IP67. Também conta com GPS para a gente localizar ele ali através do software de despacho. Trabalha tanto em redes ali de celulares como rede Wi-Fi, ou seja, qualquer um dos dois modelos você pode trabalhar. Cancelamento de ruído também. Antena externa, aquele design também ali do PNC 380 também está presente no RPC 360. Tá? Botão de emergência dedicado, não aparece aqui na foto, tá? Mas tem um botão de emergência dedicado aqui para ele. E por último, conector tipo C para a gente carregar o rádio muito mais rapidamente, né? Então, isso aqui dá uma vantagem muito grande para você usar até no veículo, né? Usar o carregador veicular, um power bank, então você carrega ele muito fácil. Próximo modelo, o PNC 560, nosso rádio aí, vencedor do Design Awards 2022, é um baita rádio POC aqui, né? Inclusive, esse aqui, ele entra aonde, pessoal? Olha os detalhes dele. Trabalha com 5G, IP68, recursos 3GPP para missão crítica, pessoal. Ou seja, esse daqui é o rádio que ele entra no nosso HiTalk MC, que é para missão crítica, desenvolvido para missão crítica, tá? O cancelamento aqui é o cancelamento de ruído com o IA, então é aquele mais avançado que a gente tem, inclusive na série H. Tem um hardware, tá? Que é opcional nesse cara aqui, que vem um scanner bem aqui em cima, pessoal. A gente tem um aqui, acho que a gente fez alguns testes para basicamente, de repente, se automatizar algumas coisas, por exemplo, ler passagem, ler código de barra de algum documento, exportar alguma coisa ali através da leitura. Bem legal isso aqui, tá? Então, para você automatizar alguma coisa, é uma solução bem interessante. Ele também conta com alto-falante de 3 watts de potência, né? Então, o áudio dele, apesar de ser um smartphone, vai ser um áudio bem volumoso, de qualidade, né? Domínio duplo, isso aqui é bem interessante para justamente, imagina o usuário ali
sei lá, vamos dar um exemplo de, sei lá, tá no aeroporto, né? Então, das 8 às 6 ali, o perfil dele é corporativo. Então, ele só vai ter os softwares ali do scanner, algum software ali da empresa ali que ele trabalha, de telefone e nada mais, né? E, obviamente, o POC. E vamos supor que esse usuário tem que levar esse rádio para casa, né? Por algum motivo ali de escala ou de alguma outra coisa. Quando deu 6 horas, pessoal, esse cara que vai chavear para um perfil pessoal, onde o cara vai ter acesso ao WhatsApp dele, às redes sociais, o jogo do Tigrinho, os jogos dele, sei lá, e assim por diante. Ou seja, um perfil totalmente ali pessoal, né? Então ele separa bem essa parte ali. Então é justamente para dar foco para o usuário, né? Para que durante o horário de trabalho ele só tenha ferramentas de trabalho. E se ele tiver necessidade de usar esse smartphone ali depois das 6, né, no horário dele livre ali, ele possa utilizar também o smartphone para uso pessoal, tá bom? Também compra não, conta com duplo chip, né? Ou seja, para garantir sempre o melhor sinal. E ele tem uma proteção à prova de software e hardware, pessoal, contra violações. Ou seja, se você tentar abrir esse hardware sem alguns segredos de fábrica, vamos dizer assim, tá? Ou tentar arrancar informações via software conectando um cabo aqui de dados, existe todo um procedimento, tá, para ser feito isso. Para quê? Para proteger tanto o hardware como o software desse produto. Tá? Inclusive na homologação dele na época, eu já contei essa história também. A gente quase matou um rádio, ou a gente matou um rádio, se não me falha a memória, porque veio com a tecnologia tamper-proofer desse cara aqui, tá? Então tem um jeito certo de você abrir, justamente para você proteger as informações de hardware e software. O próximo produto, o PNC 460, também um smartphone robustecido, né? Com cara de rádio, né? Ele também tem uma antena externa aqui, ó, na lateral. Isso aqui não é design, também é uma antena externa aqui de ganho. Ele também tem o botão de emergência dedicado, nessa foto dá para ver melhor aqui. Então, botão de emergência, pessoal, sempre bom ensinar o cliente a programar, utilizar a função de emergência. Caso o cliente não use, oriente ele a desenvolver um procedimento de emergência ali que vai ser um diferencial, né? Não oferece só voz pro cara, oferece os diferenciais, né? Que justamente vai ser o PTT, vai ser a emergência. Pessoal, deixa eu voltar aqui no PTT. Por que o PTT é um diferencial do POC, né? Lembra que no celular, para você usar o WhatsApp, você tem que desbloquear a tela, colocar login e senha, alguma coisa, entrar no WhatsApp, digitar a mensagem, ou pressionar, segurar e falar. No rádio, pessoal, é diferente. Mesmo que o POC esteja com a tela bloqueada, se apertou o PTT, ele já vai falar naquele grupo que você normalmente fala, né? O último grupo que você falou, por exemplo. Tá? Então, no POC, a comunicação é muito mais rápida do que com o celular. Tá? Então, o PTT também é um diferencial nessa hora, tá? Então, esse produto, pessoal, atende até o LTE, né? O outro, ele atende até o 5G, também P68, né? Ou seja, extremamente robusto. E aí ele também conta com cancelamento de ruído, alto-falante de 3 watts e câmera externa para você fazer chamadas de vídeo também. Então a gente tem aí dois devices, né? Dois smartphones aí robustecidos com diferenciais aí muito bons para a rede SPOC. E o último aqui, pessoal, o P50, né? A gente fez um webinar aí recente do P50, onde eu mostrei mais novo lançamento, P50 e P50 Pro, né? O principal diferencial visível, né? O teclado completo de um, o outro é o teclado reduzido. Porém, a versão Pro, né? Ela tem lá, além de mais memória de processamento, mais memória interna, né? Conta com NFC, câmera e Mendal, tá? Além de ele contar com um diferencial bem legal. Ele tem o knob, né, rotador aqui infinito. Então isso aqui é bem legal. Então o usuário vai girando como se fosse o canal do rádio, né? Então isso facilita o usuário. Um botão de emergência dedicado também muito importante. E a antena externa, pessoal, também para garantir melhor sinal de cobertura no POC. E aí olha que bacana. O Knob, pessoal, ele faz anúncio de canal. Então, a notificação do anúncio de canal sempre importante. A gente sempre comenta, né, que é um grande diferencial. Muitas vezes a gente brinca, né? Para engenharia, isso é um negócio muito simples, mas, pessoal, para o usuário final, a notificação de canal é uma das funcionalidades mais legais que o usuário gosta, tá? Lembra sempre o seguinte: o usuário final, pessoal, independente do mercado que você está trabalhando, ele quer só três pilares: cobertura, volume de áudio e qualidade de áudio, tá? Esses são os três pilares. Depois, a funcionalidade que mais chama a atenção dos usuários finais, geralmente, é a notificação do anúncio de canal, pessoal. Tá? Por quê? Porque o usuário gosta de saber qual canal que o rádio tá, seja um anúncio de canal mais simples, tipo falando canal 1,
ou uma notificação personalizada, né? Administração, recepção, segurança e assim por diante. São funcionalidades que o usuário gosta bastante, tá? Então não deixe de trabalhar essas funcionalidades como ferramenta comercial ou ferramenta técnica ali para você ter um diferencial. E vamos passar aqui para soluções Hightalk, pessoal. Então, muitos de vocês talvez não conheçam, né, as soluções ou já tenham ouvido falar. Então, vamos tentar conhecer um pouquinho mais, vamos tentar entender um pouquinho mais aqui das soluções aqui Hightalk, tá? Lembrando que o Hightalk é o quê? É a aplicação que roda ali no POC, pessoal. Então, vamos lá. Se você não sabia, você ficou sabendo agora que a Hytera tem 3 aplicações do Hightalk, que é o Hightalk normal, aonde você fala basicamente ali POC com POC. Depois a gente tem o Hightalk Pro, onde o objetivo aqui é a integração com a rede de rádio, né, num nível mais avançado. E por último a gente tem o Hightalk MC, né, ou Hytera MC. Tá? Eu chamo de Hightalk MC para deixar o mesmo nome, né? Hightalk, Hightalk Pro e Hightalk MC, tá? Que o último ele é voltado para a missão crítica, né, pessoal? Voltado ali mais para talvez para a segurança pública ali no padrão 3GPP, ou seja, pessoal, o 3GPP, para quem não sabe, é como se fosse a associação, né? Não tem a associação do MR, não tem a associação Tetra, tem também a associação 3GPP, que é voltado para aplicações de POC para missão crítica, tá bom? Mas hoje eu vou dar foco no Hightalk e no Hightalk Pro, que é muito mais o nosso mercado aqui de canais, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, vai rolar um videozinho ali que é para explicar sobre o Hightalk, tá? Basicamente um overview do Hightalk para vocês aí. Em telecomunicações, você pode enfrentar alguns problemas, como curta distância de comunicação, disponibilidade apenas de serviço de voz e funções de despacho limitadas. Para resolver esses problemas, apresentamos a solução Hytera Hightalk POC. A solução Hytera Hightalk POC aproveita as infraestruturas de redes públicas já existentes. Você só precisa instalar um aplicativo POC no seu dispositivo. Em apenas 5 minutos, você pode desfrutar de comunicação instantânea a qualquer hora e em qualquer lugar. Você pode fazer chamadas de voz, como chamadas privadas, chamadas em grupo e chamadas de emergência com apenas um toque. Além disso, você pode enviar ou receber mensagens multimídia, incluindo imagens, vídeos ou arquivos. Escolha a forma que preferir para compartilhar informações com outras pessoas em segundos. O despachante pode acessar um vídeo em tempo real para saber o que está acontecendo no local. Os usuários no local podem fazer upload de um vídeo. Em uma emergência, o despachante pode criar um grupo dinâmico em 3 segundos para mobilizar rapidamente o pessoal mais próximo da cena. Funções avançadas de despacho permitem uma resposta mais rápida a emergências. Quando um rádio sai da área especificada, ele envia automaticamente um alerta para o despachante. Então, o despachante pode desabilitar as funções do rádio que estiver fora da área especificada. Isso ajuda a manter suas comunicações seguras e protegidas. A solução Hytera Hightalk POC é a sua melhor escolha. Joia, pessoal. Então, um videozinho aí da solução do Hightalk, né? Só para fazer um resuminho ali para vocês conhecerem um pouquinho mais ali da solução. Como é que funciona essa solução hoje, pessoal? Quando você, por exemplo, liga lá no distribuidor, tá? Então, basicamente a cadeia é essa aqui, né? A Hytera Brasil, ela disponibilizou lá uma senha e login para cada distribuidor, né? Então, cada distribuidor é responsável pela gerência do seu parceiro, né? Então, você, parceiro revendedor ali, quando você entra em contato com o distribuidor, então ele tem acesso ali a algumas ferramentas para quê? Para cadastrar vocês ali, quem é a revenda, quantos rádios, né, você vai pendurar ali na rede, quais grupos, né? Ah, o Júlio, perdão, Júlio não, falar com o distribuidor, né? Você liga lá na GRS, na 3R, na Agora, né? Eu tenho cliente tal, aí cliente tal tem quantos? Ah, tem 50 rádios. Ah, quantos grupos ele tem? Ah, ele tem 4 grupos. Qual que é o nome dos grupos? Então você passa essas informações, né? Eles fazem um registro ali, não, a autenticação para vocês. Ah, precisa do software de despacho para ele? Não, não, esse outro cliente precisa. Então, basicamente, é assim que funciona
a estrutura hoje de serviço, pessoal, tá? E aí, se vocês, por exemplo, optarem ali em ter o serviço de gerência, né, para também administrar, vocês podem fazer isso também. Você pode ter acesso à administração, ou também você vai receber um outro login ali também para acessar a plataforma do software de despacho, tá bom? Então, basicamente, essa é a estrutura ali que funciona do Hightalk por trás ali dos bastidores, para vocês entenderem como é que funciona a estrutura, pessoal. O desenho de rede do Hightalk, pessoal, ele é bastante simples, né? Deixa eu pegar a caneta. Ah, já estou com a caneta aqui, vamos lá. Então, primeiro a gente tem os nossos rádios POC, né? Todos os modelos aqui que a gente tem disponíveis. Os rádios multimodo também entram, né? Seja o PDC ou o PTC, né? Seja DMR ou seja Tetra, multimodo. As bodycams também entram nessa, né? Já que eu posso instalar o aplicativo do Hightalk nas bodycams também. E os smartphones também entram nessa, pessoal. Já que eu também tenho versões do Hightalk que podem ser instaladas ali nos smartphones. Tá? Então eu tenho 4 opções de dispositivos ali para instalar o Hightalk. Legal. Feito isso, pessoal, o sinal vai por onde? Vai vir por aqui, né? Ó. Ou através de Wi-Fi ou através de rede celular. E aí ele passa por quê? Passa por uma VPN, passa por um firewall, né? Ou seja, passando pelo servidor, pela internet, e aonde ele chega na segunda plataforma aqui, aonde eu tenho algumas opções, né? O nosso próprio aplicativo de Talk, né? Que pode ser trabalhado voz ou vídeo ali também. Se você tiver a opção do software de despacho, ele vai aparecer ali, né? Também o software de despacho. Se você tiver aqui acesso ao MPRS, que é um software dedicado, né, só para gravação de voz, também você vai ter essa opção ali. E a gente também tem o MDM Pro, pessoal. O MDM Pro, que é aquele software que faz a gerência de programação, que conecta lá no novo analisador de bateria também. Ele também pode ser utilizado no POC. Para quê? Para coletar alguns dados estatísticos, para fazer atualização de firmware, colocar outros aplicativos remotamente, tá? E outras funcionalidades ali de programação e gerência, tá? E por último, na plataforma 1 aqui, né, no L1, que são as aplicações, que eu vou mostrar depois ali, o SOP, que basicamente é o software de gerência, relatório e estatísticas, tá? Eu vou mostrar eles para vocês. O MOOC aqui, o nome do MOOC, pessoal, na verdade é o Smart One aqui, tá? É que esse é um nome interno aqui nosso, tá? Mas é o Smart One. O MPRS, que é um gravador de voz, tá? Uma plataforma web. E o MDM Pro, que é um software ali que vocês já ouviram falar e alguns já utilizam também para fazer programação, tanto de rádio DMR, como de rádio Tetra, como de POC, mas no caso aqui eu estou falando do POC, então ele serve ali para colocar aplicativos, atualização de firmware também remotamente. Tá? Então, basicamente, o desenho de rede da solução do Hightalk, né, é esse aqui, pessoal. Passando para o Hightalk. Não, opa, perdão. Tem uma interconexão antes, ainda não é o Hightalk Pro. Passando para interconexão entre o mundo de rádio e o mundo POC, pessoal. Como é que funciona isso? Olha que legal. Então aqui eu tenho um rádio POC, transmito ali para o meu servidor. Do servidor, ó, eu posso entrar onde, ó? No meu rádio aqui, eu vou colocar aqui para desenhar. Ó, desenhar no Paint é uma desgraça, mas vamos lá. Ó. MNC. E aqui eu vou ter o quê? O meu HM7. Joia. O desenho ficou tão ruim, né? Então, eu chego aqui com o meu sinal de POC, entrei com o meu sinal de POC, tenho aqui o meu back-to-back, ou seja, eu tenho um grupo aqui, né, que vai falar do POC para, vamos dar um exemplo de um DMR convencional, e aí, desse HM7, ele retransmite essa frequência via RF lá para a repetidora, e da repetidora ele sai aqui no rádio DMR, na rede DMR, tá? Então, é assim que basicamente a gente faz um back-to-back convencional no Hightalk, tá, pessoal? Ele passa ali um grupo só, tá? Somente voz. Então eu não tenho alias, ID, basicamente é somente voz mesmo, tá? Então outras funcionalidades aqui não vai rolar, tá bom? Eu também posso fazer, olha que legal esse desenho, isso aqui é uma sacada muito boa. Vou fazer o IP-Site Connect, não consigo fazer o IP-Site. Por quê? Por obstrução, por distância física, enfim. Como que eu vou fazer esse IP-Site Connect? Então você tem a chamada de voz do seu rádio para a sua repetidora. Da sua repetidora, olha que legal. Você vai transmitir para o gateway, que é onde eu vou ter o desenho contrário aqui, né? Eu vou ter o meu HM7 aqui, e aqui eu vou ter o meu M
MNC desse lado. Então ele retransmite aqui esse sinal do HM7 para o MNC, chega lá no servidor do POC. Do servidor POC eu chego aonde? No outro gateway. Aqui, ó. Só que aí tá ao contrário aqui agora, né? Do lado de cá eu vou ter o MNC e do lado de cá eu vou ter o HM7 aqui, tá? E aí eu chego numa outra rede de rádio aonde o sinal vai chegar no meu HT. Vocês perceberam que eu fiz um IP Site Connect aqui, pessoal, sem utilizar um link de rede? Através basicamente de RF e obviamente a conexão do POC, né, do Hightalk. Então é bem simples de fazer ali um back-to-back, né, entre as duas redes, pessoal. Tá? Então lembrando que aqui, se o objetivo é só ter um canal de voz que interliga esses dois mundos, então vamos supor, você tem o seu cliente lá que ele trabalha alguns grupos que são só POC, alguns grupos que são só rádio, porém, todavia, entretanto, eu preciso de um grupo que seja comum para eles. Tá? Então, essa solução cai como uma luva, pessoal. Solução simples, fácil, econômica de fazer. Tá? A gente já fez com DMR, a gente fez recente com Tetra, inclusive, tá? Funciona muito bem. Com analógico a gente não fez ainda, mas eu tenho vídeo ali da fábrica fazendo em analógico, tá? Aqui no Brasil a gente fez DMR e Tetra por enquanto, tá? Então funciona muito bem. Então para você fazer essa interligação de usuários que já tem DMR e vão colocar um POC ou outro como Coringa, ou para aqueles usuários de POC que vai ter um rádio no meio ali, pessoal, tá? Então, essa solução cai com uma luva para vocês aí, para vários perfis de usuários. Vamos supor, você tem um cliente que é na fazenda lá. Na fazenda não vai ter sinal de celular, né? Como é que você faz? Você vai fazer o caminho contrário desse primeiro desenho de rede, né? O cara está aqui num lugar isolado, aperta o PTT, chega lá na repetidora que está no morro. Desse morro, o sinal de RF é forte o suficiente para chegar a X quilômetros, aonde vai o quê? Alcançar aquele rádio móvel HM7 que está conectado num MNC ali para fazer o back-to-back. É que desse ponto aqui eu já tenho sinal de celular, e aí dali ele bate no servidor do POC, e aí alcança aquele rádio POC que pode estar em qualquer lugar do mundo, tá? Olha que legal esse desenho de rede. Então você tem várias aplicações. Então, voltando para mercados verticais, pessoal, necessariamente você não precisa oferecer POC para um novo cliente. Você pode tentar encaixar um POC para os seus próprios clientes que já utilizam rádio, pessoal, tá? E obviamente o contrário também é verdadeiro. Para os usuários que utilizam POC, você também pode colocar um rádio ali na rede deles. Bom, vamos seguir em frente agora sim, o Hightalk Pro. Pessoal, a grande diferença do desenho de rede do Hightalk Pro é justamente a linha de rádios, né? Porque aqui eu tenho um desenho de rede a mais, né? Eu tenho um quadradinho a mais. Então, o desenho, pessoal, a estrutura é a mesma. O que entra aqui? A rede de rádio. Então, se você tiver uma rede de DMR Tier 3, uma rede Tetra, basicamente, qual que é o grande segredo aqui? Basicamente, eu vou interligar servidor com servidor e criar grupos dentro do Smart One. Então, como que vai funcionar? Quer ver? Para ficar fácil para vocês aqui o desenho, basicamente eu vou ter aqui o meu servidor de rádio, né? Deixa eu mudar a cor da caneta para ficar mais evidente aqui. Eu vou ter o meu servidor de rádio. Esse servidor de rádio vai apontar para o Smart One, aqui. E o meu servidor do Hightalk Pro também vai apontar para o Smart One aqui, tá? E aí, dentro do Smart One, pessoal, você vai criar grupos entre eles, ó. Então, aqui eu vou criar grupos entre o POC e entre o meu grupo de rádio aqui, tá? E aí, podendo ser grupos de emergência, grupos privados e etc, etc, tá? A grande diferença aqui, pessoal, é que como a integração é servidor com servidor, aqui você vai ter GPS tudo numa plataforma só, ID, alias, entre outras funcionalidades que vão estar embarcadas pelo fato da interconexão ser de um nível muito mais avançado, porque aqui é servidor com servidor, enquanto na outra solução do Hightalk é um back-to-back, né, pessoal? Basicamente é pegar a voz de um lado e jogar para o outro. Aqui não. Aqui eu tenho de fato uma integração entre servidores, entre um servidor de uma rede de rádio e um servidor de um sistema POC, no caso o Hightalk Pro, tá bom? As ferramentas, pessoal, são as mesmas, né? O SOP, que é a ferramenta de gerenciamento, o Smart One, que vocês também já conhecem, o MPRS, que é um software ali web para gravação de voz, tá? E o MDM também, pessoal, tá? Deixa eu só comentar, eu vou comentar do MPRS já nos slides aqui à frente, que ele é um gravador de voz, eu vou mostrar os detalhes, tá? O importante, pessoal, é que vocês entendam ali a diferença do Hightalk e do Hightalk Pro. Em resumo, o Hightalk é POC com POC,
Aonde eu tenho a opção de uma interoperabilidade mais simples, basicamente é um back-to-back, pego um rádio DMR e um rádio POC e faço o back-to-back, ou seja, áudio de um lado para o outro, está feita a integração. E o HiTalk Pro é onde eu faço a integração num nível mais avançado, servidor de rádio com servidor POC, e aí interliga tudo no Smart One. Aí a gente vai ter uma interligação de nível muito mais avançado, tá? Um outro detalhe que eu não comentei é que a Bodycam aqui, pessoal, também entra, tá? No HiTalk Pro. Ou seja, se você quiser transmitir vídeo, inclusive, da Bodycam para o software do Smart One, também é possível, tá? Da mesma maneira que do Smart One você pode abrir uma imagem na Bodycam, tá? Ou, por exemplo, um POC fazer uma chamada de vídeo para o despachador lá no Smart One direto. Tá? Então, todas essas características, tanto de voz como em vídeo, ela vai estar presente no Smart One nesse nível de integração, seja utilizando o POC, seja utilizando o Bodycam. Tá bom? Vamos seguir em frente. O último rádio que eu não comentei, né, que é o nosso multimodo, podendo ser o PDC, que é o Tetra, ou o PTC, que é o contrário, né, PDC, o DMR, o PTC Tetra, né? Então pode ser as duas versões. Eles trabalham já numa faixa de frequência que é multimodo, né? Ou seja, ele atende a faixa inteira aqui de U e de V. É um dispositivo, pessoal, basicamente é um rádio, né? É um HP7 já com as funções ali de Android e de Bodycam e do POC já embarcadas, né? Então, basicamente, você instala a aplicação do HiTalk para utilizar ele. Aonde que esse desenho de rede ele é extremamente útil, pessoal? Justamente para desenhos de integração, né? Onde o usuário ele tem que fazer o quê? Ele tem que transitar nos dois mundos, né? Ele tem que transitar tanto no mundo de rádio como no mundo de POC, né? Ou seja, esse terminal, pessoal, não é um terminal que você vai vender 100 unidades, 1000 unidades, não. É um terminal que você vai colocar ele pontualmente em algumas redes, tá? Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Você pega um usuário que, sei lá, ele tem, sei lá, 200, 300 rádios. Desses 200, 300 rádios, sei lá, 200 são POC, 100 rádios são DMR, tá? E aí vai surgir uma lacuna ali, ou uma necessidade, talvez um usuário ter esse rádio multimodo. Por quê? Porque, sei lá, vamos imaginar que seja uma empresa privada. É um gestor importante que ele transita com o rádio dentro da área de cobertura, mas ele viaja com o rádio também, ele vai para outras regiões, ele precisa estar em comunicação com a rede. Ou caindo para, sei lá, para segurança pública, para uma guarda, um SAMU da vida aí. Você vai dar esse rádio para o gestor da rede, para ele nunca perder uma chamada, uma comunicação. Por quê? Para que ele transite tanto na área de RF e transite também na área, seja de Wi-Fi ou seja de rede celular. Tá? Então esse rádio, ele entra ali como uma ferramenta especial para vocês venderem o projeto. Então, do monte de rádio que vocês vão colocar, seja POC, seja DMR, esse rádio vai entrar em alguns projetos como ali um coringa, né, na rede para usuários muito específicos. Dificilmente, pelo menos a gente não tem caso ainda, tá? De uma rede 100% com rádio multimodo, tá? Normalmente o usuário vai sempre colocar rádios mais simples, seja DMR ou POC. Então esse rádio entra como um coringa na rede. A interconexão, pessoal, do HiTalk Pro, né? Ela é num nível muito mais avançado, né? Já que você faz chamada de grupo, chamada individual, emergência, passa ID, alias, GPS, né? Então você tem ali tudo embarcado numa única solução. E é evidente que você também pode ter tudo na mesma tela, né? Seja seu rádio POC, seja sua câmera, seja seu rádio DMR, então tudo em uma interface só. Por exemplo, você cria uma cerca eletrônica, tem rádios POC, DMR e Bodycam ali, ou não, né? Ou somente Bodycams. Enfim, é uma plataforma unificada, né? Para todo mundo, pessoal. Lembrando que essa foi uma das perguntas do nosso quiz aí no Conexão Hytera, né? Qual que era o principal diferencial, né? Do lançamento da nova versão do Smart One, que é justamente o quê? A integração do mundo de rádio, POC e Bodycam. E por último aqui, pessoal, o MPRS, que é um software que nem todo mundo conhece, que é um software de uma plataforma web, tá? Onde ele é utilizado tanto para DMR Tier 3 como para Tetra, tá? Em sistemas que eu tenho necessidade de utilizar o HiTalk Pro. Para quê? Para fazer a gravação de voz diretamente do servidor, onde eu coleto voz, vídeo, foto, mensagens, ou seja, tudo que passar entre os servidores e a troca entre eles vai ser gravado diretamente no MPRS. Qual que é o grande diferencial do MPRS em relação ao Smart One? Júlio, o Smart One também grava voz, correto.
Porém, o MPRS, pessoal, grava a voz entre despachadores, tá? Que é um nível que o Smart One não grava. E ele grava qualquer outra funcionalidade. Além do que, o Smart One não vai fazer gravação de vídeo, por exemplo. O MPRS vai. Não vai fazer gravação de foto, não vai fazer gravação de mensagem de texto, tá? Além disso, o MPRS também tem opções de fazer exportação, criar perfil de usuário. Alguns usuários podem editar, alguns usuários podem exportar, alguns usuários podem baixar essas informações, outros usuários só podem visualizar essas informações. Tá? Então você tem diferentes níveis de acesso também ali no MPRS. E para finalizar, pessoal, o último tópico são as aplicações. Então as aplicações são o quê? São softwares que são envolvidos. A gente já falou deles um pouquinho aqui, né? Vou mostrar um pouquinho mais aqui a cara deles, né? Então, primeiramente, é o próprio HiTalk, né, pessoal? Que é o aplicativo, seja o HiTalk Pro, tá? Lembrando aqui, pessoal, se você já utiliza o nosso POC na plataforma com os distribuidores, dá uma ligadinha para o seu distribuidor para ele te orientar a fazer a atualização para a nova versão do HiTalk, tá, pessoal? Lembrando que a versão antiga ela vai sair de uso, tá? Então você tem que fazer a atualização obrigatoriamente. Se você não fizer a atualização, você vai ficar sem o serviço, consequentemente o cliente vai ficar sem o serviço, tá? Então o HiTalk e o HiTalk Pro vão passar ali por atualizações, tá? Então basicamente é o aplicativo que você instala tanto no POC como na Bodycam, onde você tem ali várias interfaces, várias opções, chamada de voz, seja half duplex ou chamada full duplex, chamada privativa, chamada de grupo, mensagem multimídia, as chamadas de emergência, enfim, você tem várias funcionalidades ali dentro do HiTalk, um aplicativo carinha de Android, né, pessoal? Então, bastante simples ali. O SOP, que basicamente ali é a nossa plataforma de gerência de operação, né? Onde você tem algumas opções, por exemplo, para gerenciar os seus usuários, os seus grupos, verificar estatísticas ali de quem fala mais, quem fala menos, gerenciar quais são os modelos de rádio que estão em uso, os que já estão fora. Se você perder algum usuário e quiser remover ele da rede, que você também pode. Então, ele é basicamente um software para gestão, para você ter esse acesso de gestão. O último software, agora você sabe por que o Smart One chama MOOC internamente, tá? Basicamente é uma abreviação ali, né? Plataforma de Comunicação Unificada Multimídia, né? Mas o nome comercial que a gente usa é Smart One, tá? Então o Smart One é o nosso software de despacho na versão 4.0 aí, pessoal. Ele faz essa integração incrível, né? Que é POC, rádio e bodycam. Pessoal, eu não vou falar das funcionalidades, que eu já falei bastante, mas eu vou dar uma dica mais comercial aqui, pessoal. Outros fabricantes podem trabalhar com bodycam, outros fabricantes podem trabalhar com POC, outros fabricantes podem trabalhar com rádio. Porém, a Hytera se destaca pelo quê? Pela qualidade dos terminais, ou seja, os nossos terminais são muito robustos. Outro ponto que a gente se destaca, a qualidade de voz e o volume dos nossos terminais, seja POC, DMR ou Bodycam, elas são um grande destaque, tá? Inclusive é feedback de vocês, isso é um grande destaque, além da qualidade e o volume da voz. E por último, pessoal, para vocês saírem dessa briga tanto de preço e oferecer um diferencial para o seu cliente, é a interoperabilidade entre esses mundos, pessoal, tá? Não é todo fabricante, não são todos que conseguem fazer esse nível de interoperabilidade. Então, utilize a interoperabilidade, ou seja, utilizem o Smart One como um grande diferencial para a venda, para os projetos de vocês, tá? Porque se você ficar só na câmera, qualidade da imagem e preço, dificilmente você vai conseguir avançar com isso. Agora, se você oferecer a interoperabilidade do mundo de POC, com o mundo de câmera, com o mundo de rádio, fazer a interoperabilidade de chamadas de voz, de chamada de vídeo, gerenciamento, aí a conversa vai subir de nível. Eu garanto que aí outros fabricantes, outros fornecedores vão ter muita dificuldade de acompanhar vocês nessa, tá bom? Pessoal, ficou com dúvida, não tenho firmeza ainda, não tenho confiança para chegar no usuário, para fazer essa apresentação, para mostrar a interoperabilidade, ou quero fazer um demo para impressionar o cliente ali, para mostrar o meu diferencial, tá? Entre em contato com o seu distribuidor, manda um e-mail aqui para o seu canal da Hytera para a gente viabilizar isso, para que vocês entrem com um grande diferencial, tá bom? Para a gente sempre fugir daquela briga de preço, porque a nossa grande vantagem vai ser sempre a qualidade do produto, o volume de voz e esse alto nível de interoperabilidade que a gente consegue entregar, pessoal. Isso dificilmente alguém vai bater na gente nesse ponto, tá bom?
E o último software aqui é o MPRS, que basicamente eu já comentei também, é a gravação ali através de uma interface web, pessoal, mas não somente gravação de voz, também gravação de vídeo, foto e mensagem, seja de texto ou multimídia, tá? Então, totalmente web, onde você pode criar perfis de usuários, como eu comentei, administrador, usuário, né? Cada um pode fazer um nível de funcionalidade onde você pode determinar isso. Além disso, pessoal, você pode tirar relatório, estatística, verificar ali reprodução de algum áudio, de algum vídeo, coletar, né, se o seu perfil permitir isso também, baixar esse vídeo ali para você poder exportar, e tudo isso dentro de nuvem, pessoal, tá? O que dá ainda mais segurança para o seu cliente, tá? Então, se precisar de mais informações ali, a gente consegue disponibilizar também. Bom? Opa, falei último não, faltou mais um aqui, que é o nosso MDM, o MDM Pro, pessoal, tá? Então, a gente consegue fazer atualização de firmware remota, tá? Fazer algumas funções de gerência, instalar aplicativos, verificar nível de bateria, é, coletar estatísticas de quem está falando mais, quem está falando menos, quantos terminais eu tenho na minha rede, sejam PoC, sejam Tetra, seja Bodycam, eu consigo visualizar quantos terminais eu tenho na minha rede. Posso fazer gerenciamento de aplicativos ao qual eu vou instalar. Pessoal, o legal é que você pode agendar, né? Você não precisa fazer online, já que está na rede, é web, né? E o usuário utiliza ali, seja por Wi-Fi, rede celular, eu posso fazer um agendamento, de repente fazer uma atualização remota num horário que o usuário use menos ali, ou que vai interferir menos na operação. Tudo de maneira mais coordenada, né? Para facilitar ali e não prejudicar o usuário. Agora sim, pessoal, a gente vai chegando ao fim aí de mais um webinar inédito aí para vocês, onde a gente abordou a solução POC ali de ponta a ponta, pessoal, tá? Desde o que? Do conhecimento básico de como funciona, falamos de modelo de negócio, para que serve, falamos dos modelos de negócio disponíveis. A gente tem 3 modelos de negócio disponíveis, né? Um direto com os distribuidores, outro com a Intelbras e um outro que a gente desenvolve localmente ali com vocês. Falamos do nosso portfólio do POC, tá? Lembrando que o portfólio do POC é uma solução e a solução do HighTalk, ela entra também no mundo de Bodycam, ou seja, também serve para o mundo de Bodycam. Falamos de desenho de rede ali, tanto do HighTalk como do HighTalk Pro, tá bom? E vocês conheceram um pouquinho mais dos nossos softwares, né? Que é o HighTalk, é o Smart One, é o MPRS, é o MDM, é o SOP, para vocês se familiarizarem um pouquinho com a solução completa, né? De ponta a ponta. Não só conhecer o terminal, o que ele faz, mas enfim, para vocês terem um conhecimento amplo de toda a solução, tá bom? Pessoal, ficando dúvida alguma coisa, entre em contato com a gente, entre em contato com o distribuidor, tá bom? Pessoal, eu vou me despedindo por aqui, agradecendo muito a presença, a participação de todos vocês que sempre prestigiam o nosso webinar aqui. Isso aqui não teria graça se não fosse vocês. Fazer perguntas e comentários aqui, sempre muito bom. Eu vou me despedindo por aqui e vou ficando na sala mais um tempinho aqui no chat para responder dúvidas, perguntas e comentários, se você tiver por aqui ainda. Para você que não tem mais dúvidas e perguntas, pessoal, muito obrigado pela presença, participação. Um abraço e até a próxima.